Agora será que vai? Tô com problemas técnicos aqui, hein? Bom, fala galera, tudo bem? Tô com um probleminha técnico aqui, não tô conseguindo clicar nos comentários para poder fixar o tema da live e deixar a instituição que nós vamos ajudar, né? Para quem não sabe, bom, primeiramente bom dia a todo mundo aí. Fala Daniel, tudo bem, Léo? Então, para quem não sabe, todas as nossas lives elas são beneficentes, né? A ideia do projeto é realmente a gente poder trazer um convidado de peso, assim como nós estamos hoje aí com o João Moura, o professor doutor João Moura do Treino em Foco, que vem trazer conhecimento para a galera aqui de forma solidária, um bate-papo bacana. E a ideia é que a gente possa contribuir, né, gente, com esse momento que a gente está passando, com essas instituições que estão precisando bastante. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Bacana? O pessoal tá me escutando legal? É. Certo. Então o projeto é justamente esse, né? A ideia é uma live por 2 lives por semana, trazendo esses conteúdos de profissionais de diversas áreas, né? Da área de nutrição, da área médica, da área de treinamento. E, consequentemente, a gente está tentando tocar o coração de vocês aí para ver se a gente consegue ajudar o maior número de pessoas possíveis. Pessoal, olha o Caio aí. Fala, Caio, beleza? Pessoal tá falando de onde por aí? Tá assistindo a gente de onde? Quais são as regiões aí que o pessoal tá presente? Fala pra gente aí. Juliana Finato. Tudo bem, Ju? Ó, o pessoal lá da Bahia. A gente tá aqui no interior de São Paulo. Rio de Janeiro. Show de bola. Legal. João tá por aí, João? Santa Catarina, pô, tá o Brasil todo aqui, tá? De norte a sul, hein? Porto Alegre, bacana. Legal. Araraquara, tá aqui do nosso lado. Ah, o João tá aí também, treino em foco. Vamos convidar trazer o João pra nossa live. Bom dia, Carlinhos. E aí, tá bom, parceiro? Como tá as Tudo coisas? certo? Tranquilo, Como é que graças a estamos? Deus. Tudo tranquilo. Tranquilo. Não consegui fixar um comentário ali, cara. Não tá funcionando aqui pra mim. Sim, porque digitar tudo agora eu não vou conseguir. Eu copiei para colar ali, que viria o tema da live e os dados da instituição que a gente vai ajudar hoje, né? E depois a gente deixa no final aí pra galera. Eu coloco no Stories aí os dados da instituição, que é o mais importante, né? Pra gente poder colaborar aí com é, essas entidades de caridade aí que a gente está fazendo a cada live. Então, show, o Caio está nos acompanhando, pedi para ele colocar o tema da live, aí tu só fixa, ele escreve para nós aí, Ah, aí tu só faz legal, o legal. tema, ele consegue fazer aí para nós. Caio, dá essa força, esse suporte aí para nós, faz favor. Show de bola. Cara, eu vou só abrir um pouquinho esse treco aqui. Pera aí, que eu tô com calor aqui. Vai tranquilo. Bom dia, pessoal, tudo certo? Quem acompanha o Treino Talk sabe que live rola bem com cappuccino, né? Então estamos com cappuccino aqui. Ah, é? Aqui só não me contaram essa, né? Não, é boa, Carlinhos. Oh, essa aí é top. Cappuccinozinho. O Ah, Caio vai nos ajudar aí colocando o tema da live para Carlinhos aí, tu só fixa aí que fica à disposição do pessoal. eu mesmo fixo, ele coloca, eu fixo aqui. Você Ele, sabe que ele, ele a vai fazer um, parte de... ele vai fazer um comentário, vai entrar com um comentário, aí tu clica no comentário dele e fixa o comentário. Aí fica o Tá, tema da live, tá? show de bola. Bem tranquilo. Tá.
E aí, como que tá as coisas aí, João? Como que tá esse Aqui, isolamento aí? aqui em Blumenau, né, Santa Catarina, o governador está abrindo aos poucos aí a nossa quarentena, né? Nosso isolamento social. As academias, inclusive, estão liberadas para iniciar suas atividades amanhã. Claro que com várias regras, né, Carlinhos? Com número restrito. Ó, o Caio colocou aí o tema da live. É só tu clicar em cima aí. Isso, ó, Perfeito. show de bola. Então, amanhã aqui as academias estão liberadas pelo governo do estado para abrir com várias restrições, né? Obviamente, uso de álcool, limitação de pessoas no espaço. A atividade de personal trainer já estava liberada. Então, Santa Catarina, em função do número de contágio não ser muito grande, em função do número de mortes ser bem baixo, em função das UTIs dos hospitais ter uma margem de reserva grande ainda, né, para ser utilizado, Santa Catarina se preparou bem. E aí o governador, fazendo essa avaliação, está liberando aos poucos. Então, amanhã, as academias, de uma forma restrita ainda, mas já começam a atuar. Então, aqui a Como, vida parece começar como, um pouquinho como que normal eles aí. vão fazer esse controle das academias, assim, de acesso? Como que vai ser feito isso, você Fica sabe? de responsabilidade dos gestores. Os gestores terão a responsabilidade, eu não sei se é 30% ou 50% da capacidade do espaço, é uma coisa assim. Hoje o governador vai definir melhor essas regras, o uso do álcool gel, né? O uso de máscara obrigatório, a limitação de pessoas, ventilação da academia. Então eu sei que tem algumas regras assim de higienização, né, pesada que vai ter que ser cumprido, que é o que todo mundo está fazendo, né? Entendi. E aí me parece que a polícia fiscalizará se o gestor da academia está cumprindo todos os protocolos, né? Se Sim, caso ele não estiver cumprindo, vai ser fechado o estabelecimento. Se estiver cumprindo, fica aberto dentro dessas condições. Então, a coisa começa a funcionar um pouco melhor aqui, né? entendi. Vai dar consciência, da conscientização da própria população, na verdade, né? O gestor pode até abrir as portas de forma normal, né? Aí vai de cada um ter a responsabilidade própria, né? O que Para está sendo cá as colocado coisas aqui. estão mais complicadas para cá, ainda não estão, quer dizer, a gente só vê aumentar, né, a curva de casos aqui, né? Então, não que as coisas não tenham que retomar, eu estou super a favor das coisas começarem a retomar de forma gradual também, porque senão daqui a pouco como que vai ficar, né? Uhum, uhum. Cobre um santo e destampa o outro, né? E a gente É, acaba. a questão é nós agora, enquanto população, né, também termos essa responsabilidade assumida para nós, né? O gestor de academia faça a sua parte, o governador liberou, tentando já dar o trânsito da parte econômica começar a fluir, né? A engrenagem começar a funcionar. Agora cabe à população também cumprir as regras, né? De higienização e a partir disso a vida começar a fluir um pouco mais de normalidade, né? Ou mais próximo da normalidade possível. Carlinhos, estou vendo o Olha lá. pessoal do Treino Copo entrando aí, vou dar um abração para eles aí, o Neco, a Ô, Silvana, claro. o Regi, que estão chegando aí. Um abração para vocês, galera. Vi outros passando por aqui também. Você fica à vontade, afinal você é o convidado do dia, você é a estrela do dia, não eu. Eu só estou aqui para coadjuvante. A Rose também, que acompanha o Treino Foco, entrando aí, a Gi de Curitiba, ó, o pessoal aí. Bom dia, galera. Obrigado aí por mais uma vez estarem junto conosco aí na live hoje aqui com o pessoal da Bodymetrics aqui com o Carlinhos, né? Show de bola. A professora Adriana também, que nos acompanha aí, professora lá do Rio Grande do Sul. Show de bola, uma galera aí, Carlinhos. Show de bola. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Show, show. E aí, como que é que nós vamos começar a abordar um pouco da tecnologia Bodymetrics a favor aí dos profissionais de educação física? Como que você vem desenvolvendo isso junto ao time aí do Treino em Foco e como professor, né? Como que você vem replicando esse conhecimento? Carlinhos, assim, ó, vamos contextualizar um pouquinho para talvez eu me tornar mais claro na fala, né? Eu tenho trabalhado forte já há anos, isso não é de agora, uma ideia que o educador físico ele tem que trabalhar, que é prescrever e para prescrever deve avaliar. Tanto é que eu criei uma frase aí que o pessoal já assimilou, que é prescrição sem avaliação é prescrição às cegas. Porque se eu não tenho um diagnóstico do meu cliente, se eu não entendo o meu cliente, como é que eu vou dosificar cargas? É a mesma coisa um médico, né? Se a gente pegar na área médica, ele faz exatamente a mesma coisa. Vai fazer um diagnóstico,
frente ao diagnóstico que ele tem do paciente dele, ele vai identificar qual o medicamento e qual a dose do medicamento para aquele cliente. Como que ele chega na dose e qual o medicamento? A partir de avaliações, uma anamnese, um diagnóstico, de exames de imagem, no caso de um traumatologista, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, para a prescrição, obviamente existe uma necessidade de avaliação prévia, identificando o contexto do cliente, as condições do cliente, e a partir dali, entendendo quem é o meu cliente, falando agora dos profissionais de educação física, eu posso identificar qual é a dose de treinamento mais adequada e quais as metodologias de treinamento mais adequada para aquele cliente. Então, fechando esse contexto aqui, prescrição sem avaliação, prescrição às cegas. Então, eu preciso avaliar antes mesmo de prescrever. E uma vez prescrevendo, para ver se a minha prescrição está indo ao encontro do meu objetivo e do objetivo do meu cliente, né? E não de encontro, e sim ao encontro, eu preciso, nesse processo, monitorar os resultados do meu cliente. Então, eu preciso, a cada um período de tempo pré-determinado, 2 meses, 3 meses, 4 meses, reavaliar o meu cliente e, nessa reavaliação, verificar se nós estamos no caminho correto, dentro de um programa de treinamento, ou esse caminho não está sendo ainda a direção correta. E aí eu tenho que rever meu processo prescritivo. Então eu preciso avaliar para começar um treinamento e preciso reavaliar ao longo do processo para monitorar o treinamento. Isso tem muito a ver com algo que não é muito levado, assim, hoje sim, né? Mas assim, como eu também sou da área da educação física, né, João? Também tenho essa formação, isso tem a ver com o princípio da individualidade biológica, na verdade, né? A gente não tem como não monitorar se determinado estímulo está trazendo o resultado esperado para aquele indivíduo, né? Por isso existem várias estratégias, várias metodologias de treino e cada indivíduo reage a um determinado estímulo de uma determinada maneira, né? E por isso avaliar também, né? Para você, com certeza, ter o treino daquela pessoa bem na mão, né? Exatamente. Perfeito, Carlinhos. Então, o contexto que eu expus aqui é um contexto lógico, mas ele está balizado pelo princípio da individualidade biológica. Eu preciso entender quem é o meu indivíduo, e ele é único, e dentro daquelas condições, interpretar qual a melhor dose de treinamento, método de treinamento, metodologia de treinamento para atuar com ele, e monitorar ao longo do tempo para ver se as coisas estão ou não funcionando. Então, nós temos também uma brincadeira interna aqui no Treino em Foco, que nós colocamos que muitos profissionais tiram um coelho da cartola. Quando a gente fala isso, a gente fala, estão fazendo mágica, porque eles estão tirando treino a partir de nenhum dado avaliativo. Eles não conhecem o cliente e programam um treinamento. Mas como consegue programar um treinamento se não fez uma avaliação prévia? Então, estou tirando o coelho da cartola, está fazendo mágica, né? É uma forma humorada que nós temos internamente no Treino Foco para tratar isso. E aí, Carlinhos, dentre as avaliações necessárias, entra entre elas, né, a avaliação morfológica do indivíduo. Conhecer a morfologia do indivíduo. Quando o indivíduo quer estética, por exemplo, se ele busca hipertrofia, ou se ele busca emagrecimento, aí numa visão estética ou definição muscular, eu preciso entender a morfologia dele. Se ele é um cliente que busca saúde e ele é idoso, eu preciso também entender se esse idoso está com peso gordo acima do desejável e se esse idoso está ou não com sarcopenia, que é uma diminuição pesada, né, significativa da massa muscular. Então, tanto no ambiente estético quanto no ambiente de saúde, eu preciso fazer, dentre um rol de avaliações, né, de um combo de avaliações, eu preciso ter um diagnóstico morfológico do meu cliente. Dentre esse diagnóstico morfológico do cliente, entra a composição corporal, a análise do tecido muscular, tecido gordo, e aí com o ultrassom que a Bodymetrics nos permite trabalhar, e aí eu entro diretamente na tua pergunta a partir de todo esse contexto, nós temos condições de avaliar com grande precisão tecido adiposo, nós temos condições de avaliar com grande precisão o tecido muscular, a espessura desse tecido muscular em diferentes pontos, em diferentes regiões, e um dado que nenhuma outra avaliação consegue fazer, como a ultrassonografia consegue fazer com a qualidade que faz, que é ver a qualidade muscular, a densidade muscular, a taxa de gordura dentro do tecido muscular. Então, aí já entrando, depois a gente pode conversar um pouco mais a fundo isso, é o que a tecnologia que eu vejo, e nós temos a satisfação e o prazer de poder fazer, junto com parceria com vocês, né? Fazer avaliação, também trazer informações para os profissionais de educação física, mostrando que a ultrassonografia consegue trazer dados bem precisos e dados até únicos, no caso aí da densidade muscular, que outras formas de avaliação não têm essa capacidade informativa. Então, acho que aqui eu consigo fechar um contexto, né,
e descrição que vai de encontro a isso que nós estamos falando da questão do nosso tema, né? Da tecnologia aliada ao trabalho do profissional, né? Porque a gente pensar pouco tempo atrás, né? Não muito tempo. Eu me formei em Educação Física em 2003. Quando eu me formei, não se falava disso. Então, assim, a gente... Era muito distante, na verdade, essa realidade de um profissional, de um educador físico, poder ter dentro da academia um equipamento que analisa espessura de músculo e imagem na tela do computador de forma simples e rápida, né? Era impensável isso pra gente, né? Na universidade a gente teve aula de adipometria, adipômetro. E assim, eu acho que daqui a um tempo, essa é a minha visão agora de empresa, né? O meu objetivo, a minha meta, o nosso sonho, né? É que o Body Metrics faça parte de todas, da grade mesmo curricular, né, dos profissionais, que isso passe a vir no currículo, né, do pessoal, né, porque a gente não pode voltar para trás, né, João, a gente tem que avançar em tecnologia, em conhecimento e aplicabilidade, né, porque um pouco do que você falou, muito do que se via no mundo das academias, hoje eu estou um pouco afastado disso, mas eu já fui proprietário também de academia, eu já tive e eu sei um pouco dos bastidores disso, né? A questão de avaliar para prescrever é algo muito interessante, porque assim, a grande maioria não avalia ou não avaliava. Hoje eu estou afastado, como eu estou falando, não posso falar com propriedade de causa, como que o mercado vem evoluindo. Mas da questão de avaliação, não de composição corporal só, de capacidade física mesmo, né? E o que era mais interessante, né? A outra grande maioria que avaliava não utilizava o dado na prescrição. E é isso que era mais mágico de observar, porque o cara chegava, às vezes, do setor de avaliação, que era desconectado da parte da aplicação do treino, e o professor pegava aquela avaliação, passava o olho quando ele já não jogava na gaveta imediatamente. E aí voltava ao que você falou, né? Tirar o coelho da cartola agora. Deixa eu pegar isso aqui e tiro esse coelho para você. Então, e é isso que, no meu ponto de vista, a parte de avaliação, ela veio enfraquecendo dentro das academias por conta desse comportamento. E a gente via, né? A salinha de avaliação numa academia, ela tá lá embaixo da escada, no fundo, porque assim, não é algo tão importante, entendeu? Então vamos deixar qualquer lugarzinho para avaliar ali, porque não é a prioridade da academia. Quando, na minha opinião, não por conta do Body Metrics, mas como profissional, é o primeiro passo, é o que você falou, né? Sem o conhecimento dos dados do indivíduo, a gente não tem como tirar o coelho da cartola mesmo, né? Vai ficar prescrevendo no escuro, né? Eu tenho uma visão muito parecida com a tua, Carlinhos. Eu vejo que muitos profissionais e academias usam a avaliação como algo apenas formal. Temos a avaliação. E outras usam como fator de marketing. Na minha academia nós fazemos avaliação. Bom, se para prescrever é inerente eu conhecer o cliente pelo princípio da individualidade biológica, a avaliação é algo inerente à prescrição. Então, eu colocar com um efeito de marketing, na minha academia se faz avaliação, isso deveria ser básico para todas as academias. Básico para todas as academias. E não falamos aqui só de avaliação morfológica, todas as demais avaliações, a gente pode citar aí a avaliação postural, por exemplo. Como é admissível alguém fazer uma prescrição para outra pessoa sem conhecer minimamente as questões posturais? Porque essas questões posturais elas podem ser pioradas dependendo do treinamento e podem ser melhoradas dependendo do treinamento. Então eu preciso do diagnóstico postural para poder contemplar determinados exercícios no meu programa de treinamento e até retirar outros. Então a avaliação como um todo, e aí entra a morfologia, né, e entra o Body Metrics fazendo essa avaliação, ela tem que ser algo inerente à prescrição. Então eu não posso usar isso como efeito de marketing ou algo formal na academia, como tu falaste. O pessoal avalia quando bate no chão da academia, o cara mal olha o resultado, não usa para nada, amassa o papel, joga no lixo e vão fazer teu treino. Tá tirando o coelho da cartola da mesma forma que se não tivesse avaliado. E é o que pior nessa situação, né? Com a evolução, né, a compreensão cada vez maior das pessoas desse cenário todo que ela está envolvida, né? Antigamente as pessoas entravam numa academia, muitas das pessoas, você percebia no comportamento, assim, em como a pessoa se portava. Ela não era um ambiente meio novo, misterioso para ela, não conhecia muito bem, então para ela
ela ficava vulnerável, né? Hoje, com essa informação, com vocês aí, essa enxurrada de informação que a gente tem acesso hoje, o aluno ele passa a não ser mais bobo, né? Ele entende que o professor não utilizou aquilo para nada, e ele não volta mais ao setor de avaliação, porque ele não vai também perder o tempo dele, o dinheiro dele, e ficar investindo em algo que ele sabe, ele já sacou que não tem função alguma. Então, assim, então acaba que o próprio aluno muda o comportamento por conta do profissional, né? O profissional que, em vez de ele mudar o mercado, ele muda para pior, né? Nesse aspecto, na minha opinião. Exatamente, concordo plenamente contigo. Carlinhos, teve uma pergunta aqui que eu acho interessante eu abordar, do Leon. Ele coloca, Leonan. Eu conheço coloca esse. aqui, Leonan. Leonan, é isso? Uhum. Tá, o Leonan coloca aqui, ó, João, como é a prática como é na prática, né, ter informações tão precisas como o Bodymetrics fornece para o ajuste fino das prescrições. Casualmente, eu peguei um exemplo de um dos vídeos que nós gravamos aqui do Treino em Foco e até porque eu ia mostrar esse vídeo mesmo, mas casa bem com essa pergunta, tá? Então eu vou mostrar aqui um dado. Aqui foi um vídeo que nós gravamos do Treino em Foco, aonde nós fizemos aqui com o Jean, que é um integrante do Treino em Foco, nós medimos o lado direito e esquerdo dele, do braço, né? E aqui nós temos a imagem ultrassonográfica, né, do tríceps braquial do lado esquerdo e do tríceps braquial do lado direito, e aqui a ideia era ver a assimetria. Existia no Jean, que é atleta de arte marcial, uma assimetria entre lado direito e esquerdo, falando aí de face posterior do braço. Quando nós vamos para o lado esquerdo, nós percebemos que ele tem uma espessura muscular maior do que o lado direito, e ele tem uma espessura de gordura um pouco menor do que o lado direito. Então, isso, quando nós medimos pela perimetria, nós vimos um perímetro maior de um lado do que do outro, uma diferença de 2 centímetros, mas com o Bodymetrics nós conseguimos ver quais são as estruturas que estão gerando aquela alteração de simetria perimétrica entre o lado direito e o lado esquerdo. Então ficou bem legal, porque a gente conseguiu aqui um dado também legal para comentar com a galera. Deixa eu mostrar aqui de novo. Se nós olharmos aqui, é o lado esquerdo dele. Deixa eu ver. Aqui, ó, essa região mais clara da imagem do tríceps braquial é a gordura intramuscular. Se nós olharmos para o lado direito, ou o tríceps braquial do lado direito, nós vemos que é mais escuro entre as linhas vermelhas que definem o tríceps braquial. Sendo mais escuro, tem pouca gordura intramuscular. A densidade muscular do lado direito ela é maior do que a densidade muscular do lado esquerdo. Então, além de ver a estrutura morfológica de gordura do braço, da face posterior e músculo, para poder comparar por que aquela simetria perimétrica, nós conseguimos ver também a densidade muscular. Então, é isso. Forma de treinamento aqui para compensar essa assimetria do ponto de vista de hipertrofia, e aí monitorar também como vai acontecer essa assimetria que existe de densidade muscular. Então, eu tenho essa condição de fazer isso, de monitorar a densidade muscular do meu cliente, que existe uma assimetria entre lado direito e esquerdo do tríceps braquial, porque eu tenho uma ferramenta de avaliação, o ultrassom, que me permite enxergar, visualizar isso, e aí me permite raciocinar conteúdos de treinamento, organização de treinamento, para eu equilibrar essa simetria, talvez tornar igual, totalmente simétrico eu não consiga, mas diminuir o grau de assimetria que existe, minimizar esse grau de assimetria. Então a tecnologia, respondendo, né, a pergunta, esse é um exemplo da tecnologia me permitindo enxergar melhor o processo e dentro de uma visão mais detalhada me permite raciocinar melhor quais são as tomadas de decisões prescritivas que eu terei com relação à assimetria do braço, que com perimetria eram 2 centímetros. Muito bem, mas esses 2 centímetros são oriundos do quê? Tecido gordo? Tecido muscular, que está muito assimétrico? A densidade está muito diferente, né? A gente consegue ver muito esse link desse olhar que você está falando no trabalho multidisciplinar, porque assim, o Bodymetrics ele está direcionado para algumas áreas da saúde, né? Na área de treinamento, que eu acho sensacional, mas também nós estamos na área de nutrição, na área médica, e nesse trabalho multidisciplinar, num processo de emagrecimento, onde tem o profissional da educação física atuando junto com o nutricionista, a gente vê muito, agora, né, com o acesso dessas informações,
a perda de peso, né? Peso na balança, associada a uma perda de massa magra abrupta. E isso, até pouco tempo, isso dentro dos consultórios de nutrição, eles não tinham acesso a isso também. Então, eles não conseguiam, às vezes assim, o que valia era o peso na balança, na perimetria dava tudo menor. Então, se você pegar um cara, perde 10 quilos, você põe na balança 10 quilos a menos, perimetria, tá tudo menor, passa ultrassom, só perdeu massa magra. Então, assim, não é vantagem nenhuma, né? Então, na verdade, o emagrecimento ele tem que ser a perda de gordura e a manutenção da massa magra, ou pelo menos manter o máximo possível, né? Uma perda a gente sabe que vai ocorrer. E com essas informações, pode ser feito não só a melhoria do aporte nutricional, de repente aumentar o consumo de proteínas, se for o caso, enfim, mas também a troca com o profissional da educação física, né? Em levar essas informações cruzadas para saber qual tipo de prescrição que está ocorrendo naquele momento, que às vezes também, se o treino não estiver alinhado, a degradação de proteína pode ser maior também, né? Porque se o objetivo é perder gordura, né? E às vezes, muitas vezes, essa interação não acontece, mas com o Body Metrics fica muito claro também esse auxílio em saber o que você está perdendo em outros cenários também, né? Eu acho que enriquece o trabalho multidisciplinar também, né? Porque muitas vezes o nutricionista tem o equipamento, essa informação pode ser levada ao educador físico. Quando o educador físico tem essa informação, ele tem que levar isso para o nutricionista. Porque se ele está avaliando com Body Metrics, o cara está fazendo um acompanhamento nutricional e ele está vendo que a massa muscular está indo embora, porque quando a gente faz a perimetria, a gente não sabe exatamente, como você falou, o que está acontecendo. Eu estou perdendo gordura, músculo, eu estou hipertrofiando ou eu estou engordando. Exatamente, você não sabe exatamente. A gente tem outras ferramentas que estimam isso, mas a gente não tem precisamente. E essa informação tem que ser levada para o outro profissional, para enriquecer o trabalho, né? Concordo plenamente. E um outro exemplo adicional aí, Carlinhos, na área de saúde que nós podemos falar é do idoso sarcopênico, né? Ele é obeso e sarcopênico. Se fizeres a medida perimétrica, talvez esteja dentro das normas relativas para a idade. Ele está legal, o perímetro dele está legal. Mas quando nós pegamos o Body Metrics e vamos entender a estrutura interna, nós vemos que aquele perímetro só está legal, e aí vai ao encontro que tu falou, porque ele tem uma taxa de espessura de gordura enorme e a espessura de massa muscular pequena. No somatório dos dois, dá um volume razoável dentro da normalização dele. Mas internamente aquilo está totalmente alterado. E uma outra aplicação, no caso do idoso sarcopênico e obeso, que nós podemos aplicar do Body Metrics, é monitorar por região. Então, por exemplo, eu estou fazendo um treinamento com um determinado idoso que é sarcopênico, eu tenho que buscar tirar ele daquela sarcopenia, voltar uma taxa muscular adequada. Como eu tenho como fazer um monitoramento de bíceps braquial, de tríceps braquial, de face anterior da coxa, de diferentes regiões do corpo, eu posso ver aonde o meu treinamento está sendo mais eficiente para minimizar o efeito sarcopênico, ou seja, aonde eu estou conseguindo produzir um processo hipertrófico num idoso que precisa porque ele está sarcopênico. Então, talvez eu esteja fazendo um treino aonde, por exemplo, o quadríceps, eu consigo perceber que a espessura muscular está aumentando, e é meu desejo, mas eu começo a perceber que em bíceps braquial e tríceps braquial não aumentou. Então, eu posso reformular o meu programa de treinamento diante desses dados para manter o trabalho de membro inferior, porque ele está funcionando no processo sarcopênico para sair desse processo, mas em membro superior não. Então, eu posso aumentar a intensidade do treinamento em membro superior e manter a intensidade em membro inferior, porque eu sei que o trabalho feito até então em membro inferior ele está funcionando, ele está sendo produtivo, mas o de membro superior não. Então, essa capacidade do Body Metrics de me informar por diferentes regiões me passa informações, me dá informações extremamente úteis para o raciocínio prescritivo e tomadas de decisões ao longo do processo. Então, eu consigo ser mais assertivo no meu programa de treinamento quando eu tenho esse tipo de monitoramento. Então, eu acho que é outro exemplo aí que nós poderíamos trazer da aplicação da tecnologia do Body Metrics para o processo de treinamento. E essa aplicação ela é bem abrangente, né? A gente consegue trabalhar com ela desde observando esse cenário do idoso sarcopênico até o atleta de mais alto rendimento, né? Porque ele por conta
da especificidade, talvez, do tipo de fibra muscular que o atleta tem em determinadas regiões do corpo. Uns desenvolvem mais determinada região e menos outras, né? Então, muitas vezes, com esse olhar, a gente consegue dar ênfase onde ele mais precisa também, né? Pensando, talvez, em performance também, né? E aí pensando também na estética, né? Que é uma busca, obviamente, grande das pessoas na academia. Eu consigo monitorar diferentes regiões e identificar qual o músculo que talvez eu tenha que dar uma atenção maior no trabalho hipertrófico, porque ele está mais carente, ele está num nível de desenvolvimento muscular aquém de outras regiões. Então, ao fazer esse monitoramento, eu consigo ver que o quadríceps desse homem aqui não está tão bem desenvolvido quanto o bíceps e tríceps. Já na menina, eu posso ter uma informação diferenciada. Então, de novo, eu consigo, agora no âmbito estético, né? Da hipertrofia, da estética corporal, entender onde é que eu tenho um ponto de maior gordura, um ponto de menor gordura, um ponto onde eu devo focar mais o trabalho hipertrófico, onde eu só passo a manutenção. Então, de novo, são dados que a tecnologia do Bodymetrics nos traz e que eu vejo assim, extremamente importantes para dar condução e dar o direcionamento no treinamento, né? Ajuda demais. Sim, com certeza. Isso tem a ver muito com aquela questão de... muitos fisiculturistas hoje utilizam Body Metrics para trabalhar essa questão da assimetria ou trabalhar essa questão onde eles têm mais dificuldade, porque a gente consegue fazer uma relação, como o treino ele vem periodizado por fases, né? O cara consegue fazer uma relação de qual musculatura ou de qual região do corpo dele ele tem mais dificuldade para desenvolver. E de repente ali ele foca o treino, de repente ele faz uma metodologia mais intensa para aquela região do que para outra, até porque ele precisa desse equilíbrio, né? Ele não pode ficar desenvolver muito bíceps e nada do tríceps, enfim. Isso é um ajuste fino, né? Mas o cara consegue ter um olhar bem mais preciso e além da questão da qualidade muscular. Eles utilizam muito esse público hoje, João, para ver melhoria de densidade, porque eu já conversei com vários, a gente tem vários profissionais que são preparadores de atletas de fisiculturismo que utilizam o Body Metrics e todos eles falam a mesma coisa. Quando o atleta está mais denso, com menos gordura intramuscular, ele aparece mais no palco. A hora que ele contrai aquela musculatura, a percepção é que ela é maior, né? Então, é algo que está dentro da periodização deles também. Aí entrando bem no gueto, aí vamos dizer assim, dos bodymetrics, do pessoal do fisiculturismo, né? Ou no público, né? Que é atleta de fisiculturismo, a questão da densidade muscular, como eles chamam de maturidade muscular, né? Um termo que roda entre eles. E é o que o Bodymetrics fornece, que é aquela gordura intramuscular, né? Então eles conseguem monitorar e ver muito como é que anda a maturidade muscular, como eles chamam. Quanto melhor essa maturidade muscular, menor a taxa de gordura intramuscular. E quanto menor a taxa de gordura intramuscular, e a gente consegue ver isso com o Bodymetrics, com ultrassonografia do Bodymetrics, né? Com uma antropometria, com uma bioimpedância, nós não conseguimos ter esse tipo de informação, então esse é um diferencial que eu vejo. É possível ver essa questão da densidade muscular, e como tu falaste, no palco, o indivíduo que tem menos gordura intramuscular dá uma visualização da musculatura bem melhor. Isso pontua para os árbitros que estão ali avaliando. Então, no caso do fisiculturismo, isso é um ponto bastante importante. Mas eu diria que para toda a população, né? Quando a gente pega um sedentário e vai ver a taxa de gordura intramuscular dele, normalmente é bem elevada. Quando a gente pega um indivíduo treinado, mesmo que não seja atleta, não é essa a ideia, mas treinado, que treina corriqueiramente, nós vemos que a taxa de gordura intramuscular também é menor. Então, a avaliação dessa taxa de gordura intramuscular, a densidade muscular, né? Nos permite fazer essa avaliação entre o indivíduo que não treina, conforme ele vai mudando a estrutura interna do músculo. Ele vai deixando de ter uma taxa de gordura intramuscular baixa com o treinamento e entrando com uma taxa de gordura intramuscular cada vez menor com o avançar do treinamento, controle de dieta, e entra toda a questão nutricional. Então, são outros dados para monitorar também que eu vejo assim espetaculares, né? Para sempre trazendo informação para o profissional de educação física, para que ele tenha dados que embasem a decisão prescritiva dele, que não fique tirando coelho da cartola. Sim, exato. Tem alguma pergunta que passou ali? Eu perdi. Carlinhos, enquanto a gente procura aqui as perguntas, eu queria falar de uma peculiaridade que eu vi que eu estava ministrando um curso
E uma peculiaridade que eu não imaginava e só consegui ver com o Bodymetrics, com a ultrassonografia. A gente estava num curso na Jornada Catarinense de Educação Física, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, acho que foi o ano passado. E aí eu estava apresentando algumas relações de avaliação, e dentre essas relações de avaliação, entre a antropometria e a ultrassonografia, unindo as duas para trazer mais informação para o profissional de educação física. Aí o que a gente faz? Uma coisa corriqueira, mede dobra cutânea tricipital, né? Aham. Aí trouxe um pessoal que estava na palestra, medi a dobra cutânea tricipital, e depois eu fiz a medida da ultrassonografia do braço, né? Só que a ultrassonografia é uma medida de varredura, né? Varre toda a face posterior. E a medida de dobra cutânea ela é pontual, tem um protocolo para definir qual é o ponto que eu vou medir. O que nós vimos num determinado cidadão lá que estava fazendo o curso conosco? Interessantíssimo, isso para ser discutido, eu acho que a ciência ainda não entrou nesse debate aí, mas é um tópico a ser pesquisado. Quando nós passamos o arrasto no rapaz, né, para ver desde o ponto proximal até o ponto distal do tríceps, nós vimos que essa região é uma região que tem uma maior taxa de gordura do que a região distal, do que a região proximal. Então, a região medial posterior do braço tem maior taxa de gordura. E é justamente o ponto em que se mede a dobra cutânea tricipital. Então, o que nós concluímos lá no curso, analisando para a galera? Que quando se faz um arrasto, eu tenho a visão de toda a região posterior do braço e consigo identificar que, casualmente, nesse cara, o ponto de medida da dobra cutânea dele é um ponto onde tem um maior acúmulo de gordura. Então, quer dizer, eu estou medindo um ponto de maior acúmulo de gordura, mas que não representa toda a região posterior do braço dele. Isso pode estar me induzindo, no momento em que eu pego essa dobra cutânea do tríceps e uso para estimar o percentual de gordura, isso pode estar me induzindo uma falsa interpretação de um percentual de gordura mais elevado, que na verdade não é tão elevado assim. Por quê? Porque naquele ponto, casualmente, nesse cara, ele tinha uma taxa de gordura maior, mas que não representa toda a face posterior do braço. E aí nós conseguimos ver que essa questão da avaliação por varredura, né? Tu varre toda uma região, ela é interessantíssima porque dá a possibilidade de ver como é que está essa distribuição de gordura na face posterior do braço, a distribuição de gordura na face anterior do braço, a distribuição de gordura na face anterior da coxa. Então, te permite verificar também como é que está essa distribuição de gordura e não incorrer em erros que talvez eu nem teria percebido com a antropometria, talvez, né? E não teria nem visto, né? Não teria nem conseguido ter acesso a essa informação, né? Teve alguém que perguntou para a gente, João, a diferença, acho que talvez mais marcante aí entre a bioimpedância e o Bodymetrics e se ele substitui a bioimpedância, né? Em precisão. Na verdade, sim, né? Acho que o Bodymetrics, se você tiver que escolher um método, se você não tem um método de avaliação e vai fazer uma escolha hoje entre uma bioimpedância e um ultrassom, sim, substitui, porque ambas as tecnologias têm um objetivo de entregar um resultado de composição corporal total, né? A grande diferença do Bodymetrics, quando comparado com a bioimpedância, é que, além de a gente entregar um relatório completo de saúde para o paciente, para o indivíduo, para o aluno, a gente tem ainda a questão das imagens, que não é ainda, né? Não é o plus, é o principal, na verdade, que é poder acessar as espessuras de músculo e espessura de gordura dentro da academia, do consultório. E sim, também entregamos o relatório de composição corporal total, assim como a balança. Então, sim, para quem não tem uma tecnologia ainda e vai escolher, substitui, e com um nível de fidedignidade maior, né? Porque ele não tem interferência, né, de nível de hidratação, consumo de cafeína, horas de sono, não tem preparo prévio algum. Isso é um diferencial, porque quando a gente fala de método de avaliação, né, a gente sabe que nós temos como aquele princípio básico, para aquela escadinha para definir os métodos, né? Método direto, indireto, duplamente indireto, né? E isso está intimamente ligado à precisão da metodologia, né? Metodologia direta é biópsia, dissecação de cadáver, a gente não vai fazer, né? Até porque o cara não vai saber o resultado no final, né? Mas é a mais precisa. Então, depois, os métodos indiretos são os métodos que estão baseados em princípios e leis físicas que são imutáveis. No caso nosso, é aí que a gente se encontra, né? Porque nós estamos falando de velocidade de som em diferentes densidades de tecido, e isso é física, e isso não muda.
E a bioimpedância ela já está colocada como duplamente indireto, depende de uma série de variáveis para chegar no resultado. Na verdade, o Body Metrics, para fechar, para as pessoas também, para a gente não ser parcial, né? Vamos falar assim, nós temos as duas entregas. Nós temos a entrega duplamente indireta e a entrega indireta. A avaliação indireta com Body Metrics, que é a mais precisa, acessível a qualquer pessoa, porque direta a gente não vai fazer, é a avaliação por imagem. Você fez o ultrassom, parou ali, avaliação indireta, sem influência de nada, é o que tem na tela, é o que é a sua espessura de músculo e gordura. Lógico que quando a gente vai extrapolar isso para as equações, para gerar um relatório, ela passa a ser duplamente indireta também. Então o Body Metrics tem as duas entregas, indireta e duplamente indireta. E a bioimpedância só tem a entrega duplamente indireta. Aí a gente colocando as duas no mesmo nível, o que é mais interessante é que em estudos e validações, mesmo no âmbito duplamente indireto, o Body Metrics ele apresenta níveis de precisão superiores do que as bioimpedâncias, por conta da questão do preparo prévio. Então, mas é por isso que a gente se encanta tanto com a imagem, né? Porque a imagem, além de ela trazer um nível de informação sem precedentes, ela é a forma mais precisa, acessível para a gente avaliar, né? Não tem nada parecido no mercado. Então, assim, depois disso a gente tem alguns exames de alto custo, né? Que nem a densitometria, o DEXA, que a gente vai submeter o cara a um exame de alto custo, que é emissão de radiação e não é acessível. E, enfim, só para fechar essa... Não sei se eu fugi um pouco aí do que nós estávamos falando, mas a pergunta veio... Não, mas acho que está indo da ideia aí, Carlinhos. O que eu colocaria é que todos os métodos têm vantagens e desvantagens, né? A grande vantagem da bioimpedância é a velocidade de avaliação. Essa é indiscutível, né? Tu coloca o eletrodo, ou faz só a pegada e já faz a avaliação. Só que aí tem que se colocar custo-benefício de tudo, né? Quais seriam as desvantagens? Por exemplo, alguém que faça uso de creatina na academia para hipertrofia, é inviável usar a bioimpedância porque ele tem retenção hídrica e isso vai alterar completamente os resultados. Alguém que faça uso de algum medicamento que seja diurético também não é adequado fazer a bioimpedância porque está alterando a euhidratação dele, que é a hidratação adequada. Esse cara vai estar desidratado ou tende a estar desidratado. Não dá para fazer com gestante, então tem um protocolo prévio rígido a ser seguido, que não depende do profissional de educação física ou do nutricionista, depende do avaliado, e agora nós podemos confiar no avaliado que ele cumpriu todos os protocolos necessários para ter uma boa fidedignidade na medida da bioimpedância. Então é uma dependência do avaliado muito grande. Eu não gosto. Eu prefiro que a dependência seja minha, né? A dependência seja minha, porque aí eu controlo, eu tenho que controlar. E no caso da ultrassonografia, eu tenho que dominar o protocolo de medida, eu tenho que conhecer o processo, eu tenho que fazer a leitura da imagem para marcar onde é que está a divisão entre taxa de gordura e taxa muscular, e para isso tem um treinamento. E para isso depende de mim, eu não dependo de um protocolo prévio do meu cliente. Esse é um grande problema que eu vejo na bioimpedância. Além de ser limitado para alguns públicos, embora seja rápido, eu dependo muito. Eu tenho um olhar, João, que assim como o seu coelho da cartola, eu tenho um olhar com relação a essa questão de ser rápido ou um pouco mais demorado, que vem desde a época que eu atuava ainda como profissional. Eu sempre falei, o rápido é muito relativo, porque assim, muitas vezes o profissional vem questionar comigo e debater essa questão do tempo de um equipamento com o outro. Mas o Body Metrics ele é mais demorado a avaliação e a bioimpedância é rápida. E aí eu falo assim, a bioimpedância é rápida para quem? Para sua secretária, às vezes um médico que estou discutindo que vai apertar o botão lá na recepção e vai te entregar um resultado. A bioimpedância ela demora de 24 a 48 horas, na minha opinião. Porque se o indivíduo não fizer o preparo prévio, que você não monitora 48 horas, 24 horas, se você fica monitorando, você liga para ele, ó, não toma café, hein? Não vai, foi na academia? Não vai na academia, hein? Ó, não pode beber água, hein? Então, para mim, é um preparo, o tempo da avaliação é muito maior, porque se o paciente não se compromete, ou o aluno da academia não se compromete a fazer da forma adequada, e como você falou, a gente não tem controle disso, para mim,
Não estou falando agora como body metrics, eu estou falando como profissional. Para mim, perde sentido fazer essa avaliação, entendeu? Porque por que eu vou submeter o cara a fazer uma avaliação que eu não tive o controle, a não ser que eu tenha esse controle prévio e confie muito na pessoa. Se eu não tiver esse controle, eu vou ter um dado que não é fidedigno, então eu não perco meu tempo com isso. Então, assim, aí eu prefiro voltar na questão, ok, o que é mais rápido? Eu gastar 10 minutos, 15 que seja, numa avaliação que eu tenho total controle, ou eu ficar refém dessa situação por uma avaliação que demora, às vezes, até 48 horas, depende da bioimpedância do cara. Então, assim, você tem que falar, olha, meu amigo, sua avaliação começou há 48 horas antes, você liga para ele, ó, sua avaliação começou agora. Então, assim, qual que é mais rápida, né? Então, assim, é um olhar meu, assim, que às vezes as pessoas... mas é um olhar real, entendeu? Às vezes parece até... Eu falo assim, ó, parece até conversa de vendedor isso, mas não é um olhar que é real, porque não tem por que a gente, como profissional, se aceitar fazer uma avaliação que a gente já é duvidosa de cara pra gente, se o cara não cumpriu, né? E aí isso que acontece na maioria das vezes. Você faz a avaliação por fazer. Aí você já parte de um dado que já não é fidedigno, e aí a segunda parte é você... Porque muitas dos profissionais, a grande maioria, isso vai de encontro à comparação do método. A grande maioria dos profissionais, todos eles, né, João? Acho que, se não a grande maioria, hoje, quando a gente chega no mercado, a gente chega tardiamente, né? Vamos dizer, o Body Metrics, ele é uma tecnologia que está disponível no mercado mundial desde 2005. A gente já tem 15 anos. Por isso que quando a gente entra no Brasil, há quase 5 anos atrás, a gente já pisa com mais força no chão, porque é um equipamento que já tem 10 anos lá fora, 10 anos de estudo, de validação, não é uma novidadezinha da China que chegou agora. Então é um equipamento que já tem todo um histórico, né, de estudos, de avaliações, de publicações, enfim. Mas o grande diferencial que eu vejo quando comparado a essas tecnologias é justamente a gente não ficar refém do equipamento em si. Depender mais de você do que do próprio equipamento em si. E aí, assim, os profissionais, eles têm uma bioimpedância, eles têm um adipômetro hoje. Então, por essa chegada tardia, o cara ele já tem uma tecnologia, então ele tem que saber. A pergunta sempre é: qual que é a diferença entre o Body Metrics e o adipômetro? Porque eu já tenho o adipômetro. Se eu não tenho o adipômetro, eu já tenho a bioimpedância, a não ser quem está se formando agora. Então, assim, ele sempre vai querer essa comparação para entender o porquê que ele tem que investir numa tecnologia que chegou agora, se eu já tenho uma. Então, assim, e aí essas questões que a gente está discutindo que faz ele entender o porquê, né? O que agrega, né, Carlinhos? Na verdade, o que nós estamos conversando na live está mostrando o que agrega fazer com a ultrassonografia, né? Sim. O que mais agrega. E, de novo, aqui tem uma pergunta do Leonan, aqui, ele coloca assim, ó, João, como você trabalhou essas mudanças de avaliação dos seus clientes, para eles entenderem o novo método? Eu acho uma pergunta bem pertinente, porque aí cabe uma questão pedagógica do profissional. Se eu já trabalhava com antropometria, se eu já trabalhava com a bioimpedância e eu começo a trabalhar com a ultrassonografia agora, talvez eu tenha, e muito provavelmente eu tenha que fazer um trabalho pedagógico de explicar para os meus clientes o que tem naquela novidade, o que eu tenho de informação nova, para os clientes também verem a importância daquele novo instrumento, daquela nova tecnologia, para entender melhor o processo de treinamento deles. Como aquele processo de treinamento está respondendo morfologicamente no corpo deles. Então, eu acho que aí também entra um processo pedagógico importantíssimo, educacional, de todo profissional, independentemente de qual instrumento que ele usa, ele tem que sempre estar informando e educando o cliente. E no caso aí do Body Metrics, da ultrassonografia, eu vejo da mesma forma. Mostrar para o cliente a importância de se ver, por exemplo, um arrasto de tríceps, um arrasto de bíceps, que eu estou monitorando toda a face anterior ou toda a face posterior do braço dele, identificando pontos de maior acúmulo de gordura, pontos de menor acúmulo, discutindo isso com o cliente e mostrando, como tu falaste, né, Carlinhos? Mostrando na imagem. Então, o cliente está vendo como está o braço dele ali em face posterior, anterior, o peitoral, o abdômen. Então, são pontos assim que o cliente está se vendo internamente. E se eu tiver uma boa didática para explicar para ele, certamente o cliente vai entender o quanto que esse instrumento agrega
a mais em relação a outros instrumentos avaliativos. E só para ilustrar um pouquinho isso aí, Carlinhos, eu vou mostrar aqui para a galera. Quem quiser saber um pouco mais, pode, por exemplo, ir no site do Treino em Foco, eu estou no site do Treino em Foco, aqui no campo de busca, colocar ultrassom ou body metrics, vocês vão ver vários vídeos que nós temos gravado já, né, sobre o body metrics. Agora, passando aí a quarentena também, a gente podendo retomar as atividades, tem mais material, já tem pauta para gravação, mas já tem várias videoaulas mostrando diferentes aplicações, como usar o body metrics, a ultrassonografia, no processo avaliativo de diagnóstico e, a partir disso, remodelar, repensar, refazer, se necessário for, o plano prescritivo. Se a galera quiser ir no site do Treino em Foco, pode ir no canal do YouTube, melhor dizendo, do Treino em Foco. Vocês vão ver aqui no canal do YouTube do Treino em Foco, nós temos aqui, ó, vários vídeos sobre body metrics, é só ir lá na playlist, vocês vão encontrar vários vídeos, são 12 vídeos gravados até agora, sobre a utilização do body metrics na avaliação. Então, nós fizemos diferentes abordagens, né, Carlinhos, para ilustrar isso para a galera, uma forma de abordagem, outra forma de abordagem, para a galera ir pegando as ideias do qual é o potencial, o quanto que isso agrega no trabalho do profissional. E fizemos cruzando com a antropometria, complementando com a antropometria, fizemos comparando a simetria, atletas, não atletas, várias situações. Eu acho que vale bem a pena a galera, tanto no site do Treino em Foco, quanto no canal no YouTube, olhar no canal no YouTube, na playlist, ou no site lá, botar o keyword, body metrics ou ultrassonografia, várias videoaulas aí gratuitas para a galera assistir, entender melhor o processo. Show de bola. Aliás, parabéns pelo trabalho aí, viu, João? É muito legal o que você faz na área da educação física, na área de treinamento. É algo que é enriquecedor aí para o mercado. Parabéns mesmo. Isso aí é uma coisa que são poucas pessoas que dividem, né, nos dias de hoje, né? E acho que dividir esse conhecimento que você tem é bem, bem legal da sua parte aí. Do time todo aí do Treino em Foco, né? Que é um time grande, pelo que eu vejo. A equipe, eu sempre falo, eu estou mais à frente das câmeras, mas a equipe aqui ela é grande e ela é bem participativa. Todo mundo tem as suas funções, interagem e só conseguimos entregar o que entregamos porque tem uma equipe, né? Se não fosse a equipe, não conseguiríamos. Ó, João, essa pergunta aí da Adriana, ela é pertinente para a gente poder falar um pouco daquela questão de mercado, né, cara? De como que o profissional pode mudar um pouco também, né? A gente está falando de investimento e tem que ter um retorno, não é só ficar, como você falou, né? Usar isso só de propaganda, né? A propaganda é importante, mas a utilização da informação é mais importante ainda. Mas para o profissional que vai investir ou para a academia que vai investir, é importante também ter o retorno, né? Senão fica complicado. E assim, acho que essa pergunta eu posso responder. Pelo menos assim, em pesquisa que a gente tem feito nível Brasil, né? Porque a gente tem dados de profissionais que atuam em todo o Brasil, uma avaliação com ultrassom completa, né? Está variando entre 150 e 250 reais o que o pessoal cobra, dependendo da área que a gente está. A gente está falando de São Paulo, tem Nordeste, tem Sul, e dependendo do profissional, da área de atuação também. Aí nós temos médicos que cobram um pouco mais por conta da própria do tipo de atendimento, de consultório, enfim. E também vai do seu público, né? Às vezes o educador físico que trabalha com um público mais A, ele tem a capacidade de cobrar mais por isso. Se ele trabalha numa academia mais de bairro, de repente, que é tão importante quanto as informações da avaliação, ele pode também trabalhar com um valor mais acessível. Mas a gente tem essa média, esse ticket médio Brasil. Então, uma ferramenta bem interessante para retorno financeiro também, né? E aí existem outras... eu achei interessante porque a gente trabalha com essa questão da avaliação. Estou falando mais que você, né? Estou deixando você falar. Mas as pessoas falam assim, criaram-se produtos dentro do próprio produto. Então, assim, para o pessoal entender, a avaliação por ultrassom, a gente tem vários protocolos, né? Então, o protocolo mais completo, ele tem 7 imagens, né? A gente geraria com o Body Metrics. E aí a gente tem outros protocolos com 3 imagens. E uma vez um profissional falou para mim assim, eu implementei isso numa academia que eu não vou citar o nome, que é uma grande rede aqui do Brasil, e lá a gente fez 2 produtos. O escaneamento corporal, como é vendido o produto, a avaliação através do escaneamento corporal,
3 imagens, R$ 120. E 7 imagens, 250. Aí ele deu acesso às pessoas a fazer a avaliação, porque R$ 120 é muito mais acessível do que R$ 250. E na prática, para a academia, ele simplesmente 2 avaliações de R$ 120 é 240 e ele entrega 6 imagens ao invés de 7. Então, elas por elas, mas mercadologicamente deu acesso às pessoas. Foi bem legal a estratégia dos caras. Só para... Eu vejo assim, Carlinhos, que congrega várias coisas que nós falamos nessa pergunta da Adriana, né? Por exemplo, se eu for didático o suficiente de mostrar para o meu cliente a importância daquela avaliação, aí não estamos discutindo o preço e sim o valor, né? Está agregando muito de valor no processo avaliativo. O cliente certamente, se tiver condições financeiras, obviamente, ele não vai se sentir ofendido ou qualquer outro sentimento negativo no sentido de ser cobrado um valor maior, porque ele entende o valor de ser comprado um preço maior. Ele Sim. entende o valor agregado àquela avaliação. E aí depende da minha capacidade didática de explicar para o meu cliente, ser pedagógico nesse momento, dele se fazer entender que aquilo agrega demais no processo avaliativo. E Sim. isso vai me ajudar demais no processo prescritivo. Se eu conseguir passar essa ideia para o cliente, certamente eu vou poder cobrar o mais justo, um valor maior e mais justo, porque realmente isso traz efeito prescritivo. Agora, se nós caímos naquela ideia do coelho na cartola, eu avalio, tiro um monte de informação do Bodymetrics, não uso nada para prescrever, aí não tem como eu cobrar R$ 50 do meu cliente, porque eu estou cobrando algo que eu não vou usar para absolutamente nada. Eu acho que tem que balizar por isso. E saber também o valor da região, né? Quanto que se cobra uma avaliação para balizar. Sim. O pessoal da avaliação Mood, ele estava dizendo que eles são clientes nossos. É legal ver o cliente falando que o valor é notório, que o pessoal nota a diferença mesmo e eles já estão com a gente há um tempo. Ô, João, como que funciona aqui? Vocês vão derrubar a gente em 2 minutos? A gente volta rapidinho ou não? Encerra? Porque vão derrubar. Tu sabe aí, cara. Tu quer tocar um pouquinho mais pra gente concluir algumas coisas, abrir uma nova live aí e concluir? Pode ser. Pra mim tá tranquilo. Porque acho que não. Um minuto deve ser bom. Não, então vamos concluindo. A gente volta um pouquinho, porque tem bastante gente aí assistindo, acompanhando. Então, mas eu acho que é isso mesmo que a gente está falando, a questão de criar valor, né? Isso é o que falta para que as pessoas tenham a questão de, assim, o profissional, na verdade, não é só a questão do Bodymetrics. Eu costumo falar assim muito... Eu gosto de falar muito para a área da educação física, porque eu venho da área da educação física, então eu vi muita coisa, né, cara, que eu nunca concordei, assim. Eu acho que a postura do profissional tem que ir mudando, e veio mudando, eu acho, com os anos. Mas a questão do profissional se dar valor também. O profissional da educação física, saber o valor que ele tem. O profissional da educação física, saber se vender, saber o porquê da importância dele, né? E se ele não consegue enxergar isso, quem dirá ele vai enxergar isso numa tecnologia que vai auxiliá-lo, porque ele já não enxerga isso para ele. Então, assim, e eu acho que vem mudando, a gente vem batalhando. Quando eu idealizei o Bodymetrics para o Brasil, eu nunca imaginei que as outras áreas iam assediar tanto a gente, a área de nutrição, a área de medicina. Eu pensei 100% no início, na origem do negócio, eu pensei na área de educação física. Eu lancei o produto na IRSA. Então, assim, eu só enxergava esse mercado. E de repente, João, é até um insight interessante para os educadores físicos que estão assistindo. Essas áreas vieram atacando a gente de uma maneira... Por quê? Porque essas áreas são mais acostumadas ao valor próprio, entendeu? Da profissão. E o educador físico foi perdendo o mercado até para esse pessoal. Porque se o nutricionista avalia com o Bodymetrics, ele não vai avaliar de novo com o educador físico. Então, assim, essa postura que tem que mudar, da gente tomar conta do que era nosso, né? Que quem entende de músculo a princípio mais é o educador físico, né? É um insight para os educadores físicos, não que as outras áreas não sejam importantes, né? É uma forma de valorizar a nossa profissão, né? De nós autovalorizarmos, né? Mas aí buscar uma tecnologia que agrega, essa é a ideia. E mostrar que o profissional de educação física ele está nessa evolução tecnológica, adaptando sempre para o
fazer o melhor serviço possível de prescrição, né? Sim. O Instagram tá nos derrubando aí ou não, Carlinhos? Vai derrubar, 20 segundos. Então vamos fechar isso aqui. Tu vai deixar salva, né? A Cris está perguntando se tu vai deixar salva aí. Nós vamos deixar salva e depois eu vou, se tu me permitir, é óbvio, eu vou publicar essa live no YouTube da Bodymetrics. Claro, tranquilo. Depois eu vou responder a Cris aí se é fácil de usar no próxima live. Vamos entrar rapidinho aqui. Já vou encerrar e a gente já entra. Tá.